Vamos demonstrar as formas de retornar valores através de funções nesse código-fonte implementado na linguagem de programação C. A primeira forma que iremos implementar é retornar valor manipulando variáveis globais. As variáveis globais, em geral, são implementadas antes da função main. Vamos implementar uma função que não retorna valor, por isso void, chama-se 1, não recebe parâmetros, por isso os parênteses estão aqui vazios. E vamos simplesmente alterar o valor da variável global A, somando ao seu valor 10. Então, é possível manipular o elemento global A dentro da função, por ele apresentar um escopo global. Na função principal, vamos iniciar o valor da variável A com o valor 1, vamos mostrar o valor inicial, vamos ativar a função 1, e aí poderemos verificar que a função alterou o valor da variável global, portanto, retornando o valor através dela, e vamos imprimir novamente o valor da variável A. Então vejam, inicialmente a variável A na função main, e ela pode ser manipulada na função main porque ela apresenta o escopo global. Então ela está sendo manipulada na função 1 e também na função main, escopo global. Então o valor inicial da variável A é 1, ativamos a função 1, a função 1 somou 10 ao valor da variável 1, apresentou o valor da variável A depois que a função foi executada, e agora o valor da variável A é 11. Então, a função 1 retornou o valor manipulando uma variável global. A segunda forma será o retorno de valor através de parâmetros passados por referência. Então, vamos implementar a função 2, que não retorna valor, por isso void, e a função 2 vai receber, então, o endereço, passagem de parâmetro por referência, o endereço de uma variável que será associado ao parâmetro x. Então, a identificação do ponteiro aqui identifica que a passagem do parâmetro é por referência. E no endereço armazenado em x, vamos somar o valor 10. Então, a mesma expressão que a gente fez aqui, modificando o conteúdo de uma variável global, vamos fazer aqui, modificando a variável que será associada ao parâmetro x. Então, vamos copiar esse código. Vamos, na função main, implementar duas variáveis locais. A variável local é aquela que é implementada dentro do corpo de uma função. Ela só vale para aquela função em que ela foi declarada. Então, as variáveis B e C só valem, o escopo dela é a função main. O escopo é a região de abrangência de uma variável. Então, aqui a gente vai fazer com que a variável B inicialmente comece com o valor 1. Aqui vamos mostrar o valor da variável B. Depois vamos ativar a função 2, passando para lá o endereço da variável B, passagem de parâmetro por referência, e vamos mostrar o valor da variável B e verificar que ele foi alterado. Inicialmente é 1, passamos o endereço da variável local B para o parâmetro x e essa expressão modifica o conteúdo da variável que foi associada ao parâmetro x, somando 10 ao seu valor. Então, passagem de parâmetro por referência. Passa-se o endereço da variável. Então, veja, inicialmente a variável b é 1, ativamos a função 2, passando o endereço da variável b, e essa função 2, portanto, retornou o valor, alterando diretamente o conteúdo da variável b. Então, ao mostrar novamente a variável b, a gente percebe que o valor da variável b foi modificado e agora é 11. Vamos colocar mais um pulalinho aqui. E a terceira forma de retornar valor será através da própria função. Então, essa função vai retornar um valor inteiro, vai receber um parâmetro
com o valor e vamos retornar uma expressão que pega o valor recebido somado a 10. É a mesma expressão, então, das três funções. Somar 10 ao valor de um elemento. No primeiro caso, um elemento global. No segundo caso, no parâmetro passado por referência. E no terceiro caso, retorna-se, então, a expressão que é o valor de x mais 10. E aqui, então, na função main, vamos implementar a variável c, recebendo inicialmente o valor 1. Vamos ativar a função 3, passando o valor de c para lá. Então, o valor de c será associado ao parâmetro x e será somado a esse valor mais 10. E o resultado que a função retorna, esse return, vai retornar então o valor que será atribuído à própria variável c. A gente vai verificar aqui que o valor de c foi alterado. Vamos colocar mais um /n aqui. Então veja, os três casos, nós temos como valor inicial das variáveis 1. Após a ativação da função, o valor foi modificado para 11. Então, seriam as três formas de retornar valor através de função. No primeiro caso, manipulando o elemento global, que é a variável a. No segundo caso, manipulando um parâmetro passado por referência. E no terceiro caso, a própria função retorna o valor. Dessa forma. Se o objetivo é modificar dois ou mais valores, basta estender essas abordagens. No caso da função 1, basta manipular uma segunda, uma terceira ou uma quarta variável global para retornar 2, 3 ou 4 valores. No caso dessa função, bastaria implementar outros parâmetros passados por referência. E no caso da função retornar mais de um valor, a gente poderia usar aqui um tipo estruturado, como um registro, struct. E daí, cada campo do registro poderia retornar um valor. Também poderemos retornar mais de um valor usando ponteiros, para retornar, por exemplo, um vetor de números inteiros ou uma cadeia de caracteres. Também vale a pena destacar que a utilização de elementos globais não constitui uma boa prática de programação, porque, em geral, o escopo de variáveis globais apresentam uma abrangência ampla, o que pode dificultar a manipulação e o gerenciamento do ciclo de vida desta variável. Obrigado.